Oi, pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo, nós vamos iniciar os estudos sobre circuitos aritméticos. É uma classe de circuitos que implementa basicamente minha operação binária básica, né? Então, aqui nós vamos dividir em três etapas. A primeira, nós estaremos avaliando e projetando circuitos somadores. No segundo momento, vamos trabalhar com circuitos subtratores. E finalmente, com circuitos que realizam ambas as operações, né? Então, são circuitos somadores barra subtratores. Esses circuitos eles fazem parte da ULA, né? O que chamamos de ULA, que é a unidade lógica aritmética que está presente lá nos meus processadores. Então, o processador aí do computador de vocês possui uma ULA, né? Que é responsável por realizar as operações aritméticas que precisamos continuamente para o processamento de dados. Tá? Por ser um circuito combinacional, nós utilizamos portas booleanas básicas para projetar esses circuitos e os métodos de projeto vão ser semelhantes aos que já conhecemos, né, que estudamos até então. Então vamos lá. Todo circuito nós começamos a projetá-lo, né, a partir de uma descrição do que eu quero que ele realize, a função lógica que ele vai realizar. Tá? Então, o primeiro aqui circuito que a gente vai estar trabalhando, como eu falei, vão ser os meus somadores. Os somadores. E a operação que eu espero que ele realize, basicamente, é a soma. Então, a gente vai começar a trabalhar e observar como é que esses circuitos aqui devem operar. Né? Então, para isso, a gente vai repetir aquela tabuada, né, de somadores que a gente viu lá na aritmética binária. Então, 0 mais 0, 0, 1, 1, e aqui dá 0 e vai 1. Então, observe, quando a gente trabalha com esse tipo de circuito, eu quero fazer um projeto dele, né? Eu descrevo esse comportamento a partir de uma tabela verdade. E o que a gente está observando aqui é, eu estou começando a querer trabalhar apenas com um bit. E depois a gente tenta expandir isso para trabalhar com números com vários bits, tá? Então aqui eu tenho duas palavras, cada uma com um bit, e eu estou somando-as, né? Então, ó, vamos imaginar que a primeira palavra vai se chamar A e a segunda B. Então, A pode assumir o valor de 0 e de 1, e B o valor de 0 ou de 1, tá? Ou seja, colocando na tabela verdade, eu tenho essas combinações aqui para minha tabuada. A mesma coisa agora organizada na tabela verdade. Eu tenho minha saída S, que é dado pelo resultado aqui da minha operação. E se vocês observarem bem, eu tenho mais uma saída nesse circuito, que seria o quê? Esses carinhas aqui, ó, que seria o meu vai 1. Né? Aqui a gente vai chamar esse cara de transporte de saída. Certo? Então, esse aqui vai ser o transporte de saída. E eu vou chamar isso aqui de TS. Então eu tenho também um TS associado. Aí você pode imaginar, né? Para esses três casos aqui, será que existe ou não um TS? Obviamente que sim. Só que esse TS vai ser 0 para cá, 0 para cá e 0 para cá. Tudo bem? Então, organizando esse comportamento agora na minha tabela verdade, o que é que a gente vai fazer? A gente está operando A mais B, está oferecendo a saída S e dizendo se tem ou não vai 1. É assim que a gente vai montar a nossa tabela verdade, tá? Então, nesse contexto, eu tenho 0 mais 0, 0, não vai nada. 0 mais 1 dá 1, não vai nada. 1 mais 0 dá 1, não vai nada. E 1 mais 1 dá 0 e vai 1. Então, com uma operação tão simples como essa, a partir do momento que eu monto essa tabela verdade, eu consigo extrair o S e o TS de forma muito simples, utilizando lá o meu conceito de mini termos. Então, o S ele seria dado por A barra B ou AB barra, que é igual a XOR B, né? É outra forma de representar. E o meu TS é dado por A e B. Então, olha só que interessante, né? Olhando para um projeto tão simples como esse, agora eu sei que eu posso construir aqui um bloco que vai realizar a soma de dois números, que vai ser composto do que, basicamente? Duas entradas, A e B, duas saídas, S e TS.
tá certo? E aqui o meu S, ele vai ser composto por uma porta XOR, né? Então B com A, e o meu TS, ele vai ser dado por uma porta AND, né? Onde eu tenho A, isso aqui é uma AND, tá? E B. Extremamente simples aqui de projetar esse primeiro circuito, certo? Agora vamos imaginar o seguinte. Como vocês sabem, quando eu estou realizando uma soma com vários números, por exemplo, vamos dizer que eu vou fazer a soma de 0,1 mais 0,1. 0,1 mais 0,1. Como é que eu a realizo? A gente viu que a gente opera por coluna da direita para a esquerda. Ou seja, eu faço 1 mais 1, 0, vem 1, 1 mais 0, 1, mais 0, 1. Legal? Então, observe, o fato de operar por coluna, e aqui, ó, se eu imaginar que isso aqui é A, isso aqui é B, eu vou dizer que o A, nesse caso, ele é composto por 2 bits, A1 a 0. E o meu B, ele é composto por 2 bits, B1, B0. Ao observar isso aqui, eu sei que eu tenho que operar por coluna. Então, a 0 eu vou realizar uma operação com B0, fazer uma soma, e a 1 eu vou realizar uma operação com B1. Notem que esse bloco básico agora aqui, ele pode operar sobre essas condições. Basta que eu utilize dois blocos, um para a posição 0 e um para a posição 1. Não é verdade? Então, olha, eu poderia estar realizando aqui, utilizando dois blocos desse, dizendo, olha, o primeiro vai fazer a operação de A0 com B0, vai fornecer S0 e eu vou ter um TS0. E o segundo vai operar A1 com B1 e vai fornecer TS1 e S1. Tá? Qual o problema ao se operar com isso? Notem que eu tenho aqui, olha, uma operação em que eu tenho um vai1. E esse vai1 ele deveria ser considerado dentro desse segundo bloco. Tá certo? Mas esse segundo bloco, infelizmente, ele tem apenas duas entradas. De fato, pessoal, esse primeiro projeto aqui que eu estou mostrando para vocês, ele se chama de meio somador. Tá certo? Então, aqui eu tenho um meio somador. E por que é um meio somador? Porque eu não estou considerando um transporte de entrada também, de forma que eu possa, ó, aproveitar, né, considerar esse bit de vai1 na próxima coluna, no próximo circuito. Legal? Então, uma operação como essa, obviamente, ele vai fornecer o resultado errado, simplesmente porque eu não considerei esse vai1, então esse TS0, ele não foi considerado aqui dentro, né? E isso vai afetar, obviamente, o resultado aqui desse segundo somador. Tá legal? Então, esse meio somador, ele é um circuito simples de se fazer, mas tem esse problema que eu não consigo escalar para somar vários números. Então, qual seria a minha solução nesse contexto? Ora, basta que eu faça um projeto que seja um pouquinho maior, né? Um pouquinho maior. Que agora, no lugar de eu considerar uma tabela verdade onde eu tenho apenas A e B, eu considero uma terceira variável que eu vou chamar de transporte de entrada. Tá? Então, eu vou somar dois números A e B, e caso tenha um vai1, eu tenho um transporte de entrada para também realizar essa soma. Né? Então, ó, nesse caso, eu continuo oferecendo o STS de saída, mas agora, meu circuito ele vai ter três entradas. Três entradas. E vamos observar aqui o que é que vai acontecer, tá? Os meus quatro uns. Legal. Então, aqui o objetivo é fazer A mais B mais TE, que é o que acontece quando a gente está trabalhando lá com o meu sistema somando, considerando vai 1. Né? Então, ó, eu vou ter um caso em que eu estou somando A mais B e não tenho transporte de entrada. Eu vou ter um caso em que eu estou somando A mais B igual a zero, desculpa, e não tenho transporte de entrada. Vai ter um caso em que A e B são zero, mas eu tenho um transporte de entrada, e assim por diante. Né? Então, 0 mais 0, 0 mais 0, 0
não vai nada. Sempre somem nessa ordem, tá? Na soma tanto faz, mas na subtração vai fazer diferença. 0 mais 0, 0 mais 1, 1 e vai nada. 0 mais 1, 1 mais 0, 1 e vai nada. 0 mais 1, 1 mais 1, 0 e vai 1, tá? 1 mais 0, 1 mais 0, 1, não vai nada. 1 mais 0 dá 1, mais 1, 0 e vai 1. 1 mais 1, 0 e vai 1, tá? 0 mais 0, 0. 1 mais 1, 0, vai 1. 0 mais 1, 1. Eu encerro lá a minha tabela vai dar. E agora, o que é que eu preciso fazer? Ora, mesma coisa. Eu posso simplesmente realizar aqui as minhas expressões, né, que vai dar a barra B barra TE, ou a barra B TE barra, ou AB barra TE barra, ou ABTE. Esse aqui no caso do meu S. E o meu TS vai dar quem exatamente para mim? Vai dar a barra BTE, é o primeiro mini termo, ou a B barra TE, ou a B TE barra, ou a BTE, tá? Então, observando para cá, a gente pode fazer duas coisas. A primeira era, a gente pode tentar simplificar S e depois simplificar TS e observar quais são as variáveis aí que a gente consegue, né? Observando para S, a gente vê alguns pontos aí que eu posso colocar em evidência, né? Então, eu posso colocar a barra em evidência, eu vou ter, ó, pegando esses dois carinhas aqui, tá? A barra em evidência, quem fica dentro do meu parênteses é B barra TE ou BTE barra, ou seja, B short TE. Legal? Colocando A em evidência, nesse segundo ponto aqui, ó, esses dois carinhas, vai dar B barra TE barra ou BTE, ou seja, B coincidência TE, né? Certo? Coincidência TE. Olhando para cá novamente, considerando B short TE igual a uma determinada variável, considere esse carinha aqui, ó, igual a x, isso aqui vai ser igual a x barra, na verdade, x barra. Então, opa, deixa eu baixar um pouquinho aqui esse x. X barra. Então, o que é que acontece? A barra x ou a x barra é igual a short x. Então, de fato, esse S aqui, ele continua sendo um O exclusivo, né? Na verdade, agora eu tenho duas O exclusivas. De forma que eu tenho A short B short E. Certo? Então, essa é a primeira simplificação lá que eu tive. Eu poderia usar mapa de Carnot? Poderia, mas nesse caso específico, por ser um O exclusivo, você teria os termos isolados, né? Vocês podem observar aí, montar o mapa de Carnot e verificar se o que eu estou falando faz sentido. Tudo bem? E aí, eu tenho o meu segundo caso aqui, né? Que é o meu TE, tá? O meu TS, desculpa, o meu TS, que ele é dado por quem? Eu posso também, novamente, organizar esse carinha. Então, tem várias formas aqui de simplificá-lo, tá? O que a gente vai estar utilizando aqui é tentar gerar um O exclusivo também dentro dos outros valores, tá? Dentro das minhas variáveis. Então, nesse contexto, olha, eu vou colocar, se eu colocar o primeiro TE aqui em evidência, eu vou ficar com quem aqui exatamente? Eu vou ficar com A short B, essas primeiras duas variáveis, olha, vou pegar esses dois carinhas aqui, né? Eu coloquei o TE em evidência, fiquei com A barra B ou AB barra. Então, ou, isso aqui é TS, né? TS igual, né? Ou, agora, olha, para essas duas aqui, eu posso colocar A B em evidência. Se eu colocar A B em evidência aqui, o que é que vai acontecer? TE barra ou TE que vai desaparecer. Então, ou AB. Legal? Então, é uma das formas aí que a gente tem para simplificar.
que a gente vai verificar onde é que a gente vai usar posteriormente. Então, o que é que seria esse bloco aqui para mim? Ora, esse bloco, ele seria um somador, né? Que agora eu tenho 3 entradas. Então, eu tenho B, A e TE. E eu continuo tendo 2 saídas, S e TS. Eu chamo esse carinha aqui, como eu falei para vocês, de somador completo. Completo, tá certo? E esse carinha aqui vai ser um bloco base bem interessante para mim, para trabalhar com números de vários bits, né? Então, ó, para a gente fechar esse primeiro vídeo, ficar muito longo, imagina aquele mesmo caso. Olha só, 0,1 mais 0,1. A gente viu que isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 1, né? Se eu quisesse agora criar um circuito para realizar essa operação, o que é que eu faria? Primeira coluna, esse primeiro carinha aqui, deixa eu botar de outra cor, né, para não confundir. O que está à direita aí desse tracejado vermelho estaria dentro de um somador completo e o que está à esquerda dentro de outro somador completo. Legal? Então, ó, você teria um somador completo aqui, ó. Um somador completo. Que opera em cima de quem? Eu tenho um TE0, eu tenho um A0, eu tenho o meu B0. Né? Ele vai fornecer um S0 e um TS0. E eu vou ter outro carinha aqui, outro somador completo, né? Que opera sobre a segunda coluna. Então, eu tenho um TE1, tá? Eu tenho A1 e eu tenho B1, certo? E aqui eu tenho, olha, o S1 e o TS1. Aí você diz, tá, agora o vai1 dessa coluna, o meu TS dessa coluna, o transporte de saída dessa coluna, ele tem que ser aproveitado na próxima coluna. Né? Ó, tá aqui em cima, esse carinha aqui. Para eu fazer isso aqui, o que é que eu vou considerar? Vou pegar o meu TS0 e conectar no T1. Então, esses números aqui, eles podem de fato variar, depende do valor que eu dou para A e para B, né? Ou seja, para A1 a 0, B1, B0, mas sempre o transporte de saída, que está do bit menos significativo, ele é aproveitado como transporte de entrada do próximo bit. E note, se fossem 3 bits que eu estivesse operando, você teria um outro somador completo, no qual esse transporte de saída estaria conectado no transporte de entrada. E mais de 4, um novo somador completo, em que eu tenho o transporte de saída daqui sendo aproveitado no próximo TE. Então você tem agora um bloco que de forma regular eu consigo reaproveitá-lo e produzir circuitos mais complexos, tá certo? Isso é muito importante ficar na cabeça de vocês. Essa é uma das arquiteturas que a gente tem, tá, pessoal, para realizar a parte de somadores. Tudo bem? Então, esse somador aqui, ele é em cascata, né? Ele é em cascata e ele é chamado de RCA. RCA. Ripple Carry Adder. Tudo bem? Em inglês. Então, quando vocês ouvirem falar em um somador do tipo RCA, a gente está trabalhando exatamente com essa coisa que o meu carry, né, meu transporte de saída, ele vai, ó, se propagando, tá certo? Espero que tenha ficado claro. A gente continua no próximo vídeo.